No casamento, acidentalmente derramei uma taça de vinho no vestido de $50.000 da mãe da minha nora. Minha nora imediatamente me deu um tapa e gritou: velha inútil, limpe isso agora. Meu filho apenas riu. Eu fui embora, mas, quando cheguei em casa, fiquei feliz por ter você aqui. Acompanhe minha história até o final e comente a cidade de onde você está assistindo para que eu possa ver até onde minha história chegou. Eu sou Colin e, aos 65 anos, achava que já tinha visto o suficiente da vida para lidar com qualquer coisa, mas estava errado. Nada poderia ter me preparado para o que aconteceu no casamento do meu filho, o momento que destruiu 28 anos de crença de que eu era uma boa mãe. A recepção foi tudo que Colap sonhou. Lustres de cristal lançavam luz quente sobre mesas cobertas de seda marfim, e cada peça central valia mais do que meu orçamento mensal para compras de supermercado. Usei meu melhor vestido, o azul marinho que comprei para ocasiões especiais, embora parecesse surrado em comparação aos vestidos de grife ao meu redor. Eu tentava ao máximo me misturar para não envergonhar Darren. Meu filho estava lindo de smoking, com cabelo escuro perfeitamente penteado, mas havia algo distante em seus olhos quando olhava para mim, algo que não estava lá quando ele era pequeno e eu era seu mundo inteiro. O acidente aconteceu durante os brindes. Eu segurava uma taça de vinho tinto com as mãos tremendo de nervosismo quando alguém esbarrou em mim por trás, fazendo o vinho voar num arco vermelho em câmera lenta e cair no vestido de Norma. $50.000, gritou Collie correndo para o lado da mãe. O vestido, feito sob medida e importado da Itália, agora estava manchado de vinho barato de recepção. Norma ficou parada, o rosto contorcido de desgosto enquanto olhava para a mancha que se espalhava. Sua velha desajeitada, a voz de Coliope cortou o silêncio repentino, fazendo todas as conversas cessarem e todos os olhos se voltarem para nós. Você tem alguma ideia do que fez? Gaguejei um pedido de desculpas, tentando limpar a mancha. Sinto muito, foi um acidente, deixe-me ajudar. O tapa veio sem aviso, a palma da mão de Coliope atingiu minha bochecha com tanta força que quase caí. O som ecoou pelo salão como um tiro. Não toque nela. Você já causou estragos demais, limpe tudo agora, sua velha inútil. Fiquei ali, com a bochecha queimando e o coração batendo tão forte que eu ouvia nos meus ouvidos. 100 convidados me encaravam como se eu fosse algo nojento em que tivessem pisado, mas a pior parte foi a reação de Darren, o menino que criei sozinha e por quem sacrifiquei tudo. Ele jogou a cabeça para trás e riu, não de forma nervosa, mas com diversão genuína, como se ver a própria mãe sendo humilhada fosse a coisa mais engraçada que já vira. Mamãe sempre foi uma desastrada, disse, e completou. Lembra quando ela deixou meu bolo de aniversário cair? Algumas coisas nunca mudam. Senti algo morrer no meu peito naquele momento. O último fio que me ligava à ilusão de que meu filho me amava se rompeu. Abaixei-me e comecei a recolher os pedaços da taça quebrada com as mãos trêmulas. Ninguém ajudou, ninguém me defendeu. Apenas assistiram uma mulher de 65 anos rastejando no chão enquanto a nora olhava como uma rainha observando um camponês. A conta da lavagem a seco será enviada para você, disse Norma com desdém. Assenti sem olhar para cima, pois eu vivia de previdência social e não tinha condições de pagar, e isso só pioraria as coisas. Levantei-me com cacos de vidro na mão sangrando e vi Darren já de costas, com o braço em volta da cintura de Colab, confortando-a como se ela fosse a vítima. Os convidados retomaram as conversas, mas ouvi sussurros, constrangedor, inapropriado, porque ela foi convidada. Saí com as pernas bambas, o rosto queimando de vergonha. No guarda-volumes, a atendente me entregou meu casaco surrado com um sorriso simpático que, de alguma forma, piorou tudo. O caminho para casa foi um borrão, só me lembro de estacionar e ficar sentada no carro, no escuro, com o motor ligado, sem saber se tinha forças para entrar. A casa parecia mais vazia que o normal, o silêncio pesava, e eu olhei para as fotos de Darren cobrindo cada superfície escola, formatura, aniversários onde eu sempre estava atrás da câmera. Sentei no sofá, olhando para o convite de casamento que por meses exibirá com orgulho, mas que agora zombava de mim. Eu não era convidada de honra naquele casamento, era um fardo que eles toleraram, e percebi que essa crueldade já vinha de anos. Eu estava cega, esperançosa e desesperada para manter a ilusão de família. Aquela noite, com o coração vazio, entendi. Eu não era mais a mãe de Darren, apenas um inconveniente que ele aprenderá a suportar. Não consegui dormir, fiquei deitada lembrando de décadas de memórias trancadas. A humilhação no casamento havia quebrado algo em mim, e eu me perguntava onde errei. O pai de Darren foi embora quando ele tinha 6 anos, numa manhã de terça-feira, dizendo que não servia para a vida em família. Darren ficou horas na janela esperando o pai voltar, e eu menti dizendo que ele estava em uma viagem de negócios. A mentira cresceu até virar nossa realidade. Desde então, tudo que fiz foi por Darren, turnos dobrados na fábrica, mãos doloridas, pés inchados de ficar em pé 12 horas. Quando ele precisava de sapatos novos, eu usava os meus velhos. Quando quis entrar para a liga infantil, vendi o colar da minha avó para pagar o equipamento. Dei-lhe tudo o que nunca tive, aulas de piano, acampamentos de verão, um fundo para a faculdade que crescia lentamente. Quis que ele soubesse que era amado e importante, mas, em algum momento, meus sacrifícios se tornaram invisíveis e esperados. Lembro-me da formatura dele. Trabalhei meses para comprar um belo relógio para entrevistas de emprego, mas ele mal olhou, disse obrigado, mãe distraído e o guardou sem abrir. Semanas depois, achei esquecido sob cartões de formatura. A faculdade foi pior, a universidade estadual não servia mais, e ele tinha grandes sonhos enquanto eu tinha pequenas economias. Fiz empréstimos com garantia da casa, trabalhei nos fins de semana limpando escritórios e comi sanduíches de manteiga de amendoim para pagar seus livros. Quando trouxe Colia para casa no primeiro ano, percebi que ela não me aprovava. Seus olhos percorreram minha pequena casa, móveis usados, compras de marca barata. Ela era linda, elegante, filha de gente rica que passava o verão nos Hamptons e nunca se preocupava com dinheiro. Sua mãe é tão dedicada, disse ela a Darren na primeira visita, fazendo a dedicação soar como defeito.
Vi Kiop trabalhar nele devagar. Nunca dizia nada diretamente contra mim, mas fazia comentários que plantavam dúvida. Como homens de sucesso precisam se cercar de sucesso. É sobre elevar seu círculo social ou eu amo como você é próximo da sua mãe, mas não acha que é hora de estabelecer alguma independência? Meu terapeuta diz que limites saudáveis são muito importantes. As mudanças foram graduais. Ele começou a visitar menos, as ligações ficaram curtas. Quando eu perguntava sobre sua vida, dizia que eu não entenderia as pressões e o mundo sofisticado em que estava entrando. Depois da formatura, ele conseguiu um emprego em finanças, com um bom salário e um cargo que soava importante, e eu estava tão orgulhosa. Quando ele pediu dinheiro emprestado para investir em alguma oportunidade, não hesitei. Retirei $20.000 do meu fundo de aposentadoria. Ele disse que tinha certeza de que me pagaria com juros em 6 meses, mas os 6 meses viraram um ano, o ano virou 2, e quando finalmente perguntei sobre isso, ele me olhou como se eu estivesse sendo mesquinha e disse, com a voz paciente, como se estivesse explicando algo a uma criança: Mãe, isso não foi um empréstimo, foi um investimento no meu futuro. Achei que você tivesse entendido. Mas eu me lembrava claramente dele prometendo pagar e chamando de empréstimo. De alguma forma, na mente dele, meu sacrifício havia se transformado em seu direito. O noivado veio com outro pedido. O casamento seria caro e, embora Norma estivesse pagando a maior parte, eu poderia contribuir para a lua de mel? Darren fez parecer uma honra, como se eu estivesse sendo incluída em algo especial, e assim dei mais $15.000, acabando com meu fundo de férias, o dinheiro que eu havia economizado para talvez conhecer a Europa algum dia, gasto em uma viagem à Toscana que eu nunca faria. Depois veio a entrada da casa deles, $45.000, que representavam anos de economia cuidadosa, negando-me pequenos prazeres e trabalhando depois da idade de aposentadoria, quando meu corpo doía e meus pés mal conseguiam me sustentar em outro turno. Você está investindo no futuro dos seus netos, Kiop disse docemente quando perguntaram. Não é isso que as avós fazem. E eu disse sim porque queria aqueles netos. Queria fazer parte da vida deles e ter uma família novamente, sem perceber que estava comprando um relacionamento que nunca me incluiria de verdade. Cada vez que lhes dava dinheiro, dizia a mim mesma que era temporário, que uma vez estabelecidos e bem-sucedidos se lembrariam do que eu havia feito por eles, que Darren veria o quanto eu havia me sacrificado e apreciaria. Mas, em vez disso, cada presente parecia me diminuir aos olhos deles, não uma mãe que havia dado tudo por amor, mas uma mulher que tinha que pagar por migalhas de atenção do próprio filho. O convite de casamento foi o insulto final, embora eu não tivesse percebido na época. Sem designação de mãe do noivo, sem assento especial, listada como qualquer outra convidada, acomodada em uma mesa de canto com pessoas que eu não conhecia. Mas, grata apenas por ter sido convidada e esperançosa de que talvez fosse um novo começo, ignorei todos os sinais de alerta. Agora, deitada na minha cama, com as bochechas ainda doloridas do tapa de Colíape, finalmente vi o padrão claramente. Eu não tinha criado um filho, mas um estranho que parecia meu filho e tinha o coração de alguém que eu não reconhecia. 3 semanas se passaram após o casamento. 3 semanas de silêncio de Darren, sem ligação de agradecimento, sem verificar se eu estava bem, nada. Eu me movia pelos meus dias como um fantasma, passando pelos movimentos da vida sem realmente me sentir viva. A casa parecia diferente, contaminada de alguma forma pela verdade que eu não podia mais ignorar. Cada foto de Darren parecia zombar de mim, cada memória parecia contaminada, e eu não conseguia nem olhar para as fotos dele bebê sem sentir enjoo. Foi então que decidi limpar o quarto de hóspedes. Precisava de algo para fazer com as mãos, algo para ocupar minha mente que não envolvesse pensar em como eu havia falhado completamente como mãe. O quarto havia se tornado um depósito ao longo dos anos, cheio de caixas de papéis velhos, documentos e memórias que eu era sentimental demais para jogar fora, e comecei pelo armário, retirando caixas que não tocava havia anos. A maior parte era lixo, declarações de imposto antigas, garantias vencidas, cartões de Natal de pessoas das quais mal me lembrava, mas no fundo, escondida atrás de uma pilha de projetos escolares antigos de Darren, encontrei uma caixa etiquetada com registros financeiros. Minha mão tremia ao abri-la, e dentro estavam todos os documentos dos empréstimos e presentes que eu havia dado a Darren ao longo dos anos. Eu havia guardado tudo, em parte por hábito, em parte porque uma vozinha na minha cabeça sussurrava que eu poderia precisar deles algum dia. O primeiro documento me fez prender a respiração, o contrato de empréstimo original dos $20.000 que Darren havia tomado emprestado para sua oportunidade de investimento. Com sua própria letra, ele havia escrito: Eu, Darren Mitchell, concordo em reembolsar minha mãe, Colin Mitchell, a quantia de $20.000 dentro de 6 meses a partir desta data, com 3% de juros. Sua assinatura era clara e confiante no final. Não era um presente, nem um investimento no futuro dele. Era um empréstimo com termos específicos com os quais ele concordou e nunca cumpriu. Continuei vasculhando os papéis, meu coração batendo mais forte a cada documento. Os 45 mil para a entrada da casa escritos no cheque por ele mesmo. Os 15 mil para a lua de mel. Outra nota promissória escrita à mão prometendo me pagar em 2 anos. Mas foi o último documento que quase parou meu coração, formulário de crédito que Darren havia preenchido para a hipoteca deles. No qual, na seção sobre dívidas pendentes, ele listou um empréstimo pessoal da C. Mitchell de $80.000. Ele reconheceu a dívida com o banco e usou isso para mostrar que tinha acesso a fundos adicionais, se necessário, mas nunca mencionou isso para mim. Para ele, eu não era um credor que merecia ser reembolsado, mas um recurso a ser explorado. Sentei-me no chão, cercada de papéis, com as mãos trêmulas à medida que a extensão total da farsa se tornava clara. Não se tratava apenas de esquecer de me pagar ou mudar de ideia sobre os termos, mas de um roubo calculado da própria mãe. Os documentos mostravam um quadro que eu tinha sido ingênua demais para enxergar. Toda vez que Darren vinha com uma história sobre precisar de ajuda, oportunidades, investimentos ou emergências, ele estava mentindo e manipulando. Sabia exatamente quais palavras usar e quais emoções provocar para me fazer abrir a carteira. Lembrei-me dele, 3 anos atrás, sentado à minha mesa com o rosto sério. Mãe, detesto perguntar, mas Colap está com alguns problemas de saúde. Precisamos de dinheiro para especialistas e exames que o seguro não cobre. Sei que é muito, mas você poderia nos ajudar? Apenas temporariamente, até nos recuperarmos.
Dei a ele 25 mil dólares naquele dia, liquidando o resto da minha poupança. 2 semanas depois, vi fotos nas redes sociais de Collie sobre o fim de semana deles em Napa Valley, hospedados em um resort que custava mais por noite do que eu gastava em um mês de compras. Quando mencionei ter visto as fotos, Darren já tinha uma desculpa. Ah, aquilo foi um presente dos pais de Kiap. Eles insistiram que precisávamos de uma pausa de todo o estresse. Você sabe como é a família dela. Eles não entendem quando as pessoas dizem não. Acreditei nele porque queria acreditar, pois a alternativa era horrível demais para considerar. Agora peguei meu celular e comecei a calcular. 80 mil em empréstimos documentados que nunca foram pagos, além dos presentes sem documentos, dinheiro para emergências que depois nunca fizeram sentido, como o conserto do carro que acabou sendo a entrada para o modelo mais novo, o laptop supostamente roubado que precisou ser substituído imediatamente, as contas de serviços atrasadas que nunca resultaram em corte, e as contribuições para o casamento muito acima do razoável para pedir a uma mãe aposentada. Quando somei tudo, o número me deixou fisicamente doente. Ao longo de 15 anos, dei a Darren mais de 130 mil dólares todas as minhas economias, minha segurança na aposentadoria, meus sonhos de viajar, de uma velhice confortável e de deixar algo quando eu partisse, tudo estava na conta bancária dele, pagando pela casa bonita, pelos carros caros e pelas roupas de grife da esposa. Em troca, levei um tapa no rosto no casamento e 3 semanas de silêncio. Mas a pior parte não foi o dinheiro, e sim perceber como ele me manipulou, estudando minhas fraquezas, meu amor por ele, minha culpa pela partida de seu pai e minha necessidade de me sentir útil e desejada, usando tudo isso contra mim. Pensei em todas as vezes que pedi desculpas a ele ao longo dos anos por não ter mais dinheiro para dar, por perguntar quando poderia me pagar de volta, por existir de um jeito que não cabia na nova vida dele com Collie, cada desculpa sendo mais uma vitória para ele, uma confirmação de que podia me tratar como quisesse, e eu ainda voltaria para mais. Eu o havia treinado para me ver como vítima, e agia como tal. Os papéis espalhados ao meu redor contavam uma história que eu tinha sido cega demais para ler enquanto vivia. Meu filho não havia apenas esquecido suas obrigações ou se tornado mais egoísta com sucesso, ele vinha planejando isso desde o início, drenando-me sistematicamente enquanto me fazia grata pelo privilégio. Reuni todos os documentos e os coloquei de volta na caixa, minhas mãos firmes pela primeira vez em semanas. A mágoa ainda estava lá, profunda, crua e provavelmente permanente, mas por baixo dela algo mais estava crescendo, algo que eu não sentia havia tanto tempo que quase tinha esquecido como era. Raiva, raiva limpa, pura e justificada por ser tratada como uma tola pela pessoa que eu mais amava no mundo. Pela primeira vez desde o casamento, eu me senti verdadeiramente desperta e, pela primeira vez em 15 anos, eu não ia me desculpar por ocupar espaço na minha própria vida, nem na vida do meu filho. Eu também não dormi naquela noite, mas desta vez não foi por causa de um coração partido, e sim porque minha mente estava finalmente lúcida depois de anos de névoa confusa. Pela manhã, eu sabia exatamente o que precisava fazer. O escritório de advocacia Henderson e Associados ficava em um antigo prédio vitoriano no centro da cidade, o tipo de lugar que inspirava confiança sem o fator intimidador das torres de vidro onde Darren trabalhava. Eu os encontrei online, procurando especificamente por advogados especializados em disputas financeiras familiares e abuso financeiro de idosos. Margaret Henderson tinha mais ou menos a minha idade, cabelos grisalhos e olhos gentis que se aguçaram quando espalhei os documentos sobre sua mesa de conferências. Ela leu tudo metodicamente, ocasionalmente fazendo anotações em um bloco de notas amarelo. Senhora Mitchell, disse ela finalmente, erguendo os olhos dos papéis, está uma documentação bastante completa. Seu filho foi muito cuidadoso ao criar um registro escrito. Isso é bom ou ruim para mim? Perguntei quase sussurrando. Até mesmo estar ali parecia uma traição a tudo em que eu acreditava sobre lealdade familiar. É muito bom para você, disse Margaret com firmeza. Não são presentes. Independentemente do que ele tenha lhe dito, são empréstimos documentados com termos específicos. Aos olhos da lei, ele lhe deve esse dinheiro. Ela pegou uma calculadora e começou a somar. Com base apenas nesses documentos, a dívida pendente é de aproximadamente 83 mil dólares, sem contar presentes não documentados nem os juros pelo atraso. O número pairou no ar entre nós como um peso físico. Quais são as minhas opções? Perguntei. Margaret recostou-se na cadeira. Várias. Podemos começar com uma carta de cobrança formal, dando a ele 30 dias para responder com um plano de pagamento. Se recusar ou ignorar, podemos entrar com uma ação civil para recuperar a dívida. Com documentação tão clara, eu estaria muito confiante nas nossas chances. E se eu não fizer nada? Ele fica com seu dinheiro e continua a tratá-la como se você não importasse. Sua voz era gentil, mas direta. Senhora Mitchell, já vi casos assim antes. Filhos adultos que veem os pais como caixas eletrônicos ilimitados. Isso raramente para até que os pais estabeleçam limites. Pensei na risada de Darren no casamento, no tapa de colape, nas 3 semanas de silêncio. Se eu fizer isso, não tem como voltar atrás, né? Ele nunca vai me perdoar. Margaret me olhou com atenção. Posso lhe perguntar uma coisa? Quando foi a última vez que seu filho fez algo que exigiu seu perdão? A pergunta me atingiu como um soco no peito. Abri a boca para responder e percebi que não conseguia. Quando foi a última vez que Darren se desculpou comigo por alguma coisa? Quando foi a última vez que ele admitiu ter me magoado ou cometido um erro? Senhora Mitchell, a senhora não está destruindo um relacionamento ao exigir respeito e honestidade básicos. A senhora está tentando salvar o que quer que ainda seja recuperável. Ela bateu nos documentos com a caneta. Agora, a senhora não é a mãe dele. A senhora é a vítima dele. É isso mesmo que a senhora quer preservar? Assinei o contrato de honorários com as mãos levemente trêmulas. Margaret começaria com uma carta formal de cobrança, redigida profissionalmente, mas inconfundivelmente séria. Darren teria 30 dias para responder com pagamento ou um plano razoável.
E se ele me ligar diretamente? Perguntei enquanto assinava o cheque para a taxa de retenção. Não atenda as ligações dele, disse ela com firmeza. Toda a comunicação passa por este escritório agora. É para isso que você está me pagando. A caminhada de volta ao meu carro foi diferente. O sol da tarde parecia mais brilhante e o ar mais limpo. Pela primeira vez em semanas, eu não carregava o peso da confusão e da dúvida. Eu tinha um plano, mas ainda não tinha terminado a ação legal, era apenas o começo. Nos dias seguintes, fiz outras mudanças, pequenas, mas enormes para mim. Liguei para o banco e configurei o pagamento automático de todas as minhas despesas, garantindo que nunca mais precisaria pedir ajuda ao Darren. Mudei minhas informações de contato de emergência em todos os lugares, tirando o nome dele e colocando da minha vizinha Ellen, uma professora aposentada prática e confiável que, o mais importante, não via uma emergência como chance de me dar sermão. Limpei meu freezer e joguei fora todas as caçarolas congeladas que guardava para quando Darren viesse. Embora ele não comesse minha comida há mais de 2 anos, guardei a maioria das fotos dele que cobriam minha sala de estar, não todas, pois ainda não estava pronta para esse nível de brutalidade, mas o suficiente para recuperar meu espaço. E, talvez mais difícil. Mudei meu telefone para o modo silencioso após as 21 horas, só verificando mensagens depois do café da manhã. No início, parecia errado, como se eu estivesse abandonando meu posto, mas logo percebi que dormia melhor sem a ansiedade de esperar por sua ligação. Uma semana após o encontro com Margaret, a carta de cobrança estava pronta. Ela leu para mim pelo telefone, com voz nítida e profissional. Prezado Sr. Mitchell, esta carta serve como exigência formal para pagamento de empréstimos pendentes feitos por sua mãe, Colin Mitchell, entre 2010 e 2024. Com base na documentação em nossa posse, o senhor deve atualmente à senhora Mitchell $83.247 em principal mais juros aplicáveis. O senhor tem 30 dias a partir do recebimento desta carta para entrar em contato com nosso escritório para providenciar o pagamento ou estabelecer um plano de pagamento. A não resposta resultará em ação civil para recuperar a dívida. Parece tão oficial, comentei. Esse é o ponto, respondeu Margaret. Isto não é mais uma discussão familiar. É uma transação comercial. Ela estava certa. Em algum momento, sem que eu percebesse, meu relacionamento com Darren se transformou nisso. Uma transação na qual eu fornecia o capital e ele nada dava em troca. A carta foi enviada por correio certificado no dia seguinte, e eu saberia exatamente quando Darren a recebesse, exatamente quando o relógio dos 30 dias começasse a contar. Pela primeira vez em meses, fiz planos que não giravam em torno dele. Inscrevi-me em uma aula de aquarela no centro comunitário, marquei uma consulta médica que estava adiando para não pedir que ele me levasse. Comprei mantimentos para uma pessoa em vez de estocar para visitas dele. O silêncio da parte dele continuou, mas já não parecia abandono, e sim espaço para respirar, pensar e lembrar quem eu era antes de me tornar nada além do banco pessoal de Darren. Comecei a caminhar à noite pelo bairro, algo que havia parado de fazer para não perder suas ligações. O exercício foi bom e comecei a reparar em coisas que ignorava havia anos, como casas novas, mudanças de estação e vizinhos que nunca me dirigiram a palavra mas acenavam ao me ver. 3 dias antes de Darren receber a carta, meu telefone tocou. Era Ellen. Querida, tem uma moça na sua porta dizendo que é sua nora. Eu disse que você estava na loja, mas ela está sentada naquele carro luxuoso há mais de 1 hora. Meu estômago se contraiu, mas não com a velha ansiedade, e sim com antecipação. Ela tinha chegado cedo, o que significava que eles já sabiam que algo estava por vir. Obrigada por me avisar, Ellen. Estarei em casa em alguns minutos. Eu não estava na loja, estava na cafeteria 2 quarteirões, lendo um romance que comprei por impulso, mas terminei meu café lentamente, virei outra página e deixei Colap esperar. Quando finalmente cheguei, ela estava encostada em seu BMW branco, mexendo no celular com o tédio ensaiado de quem está acostumada a ter o mundo à sua espera. Ela olhou para cima quando saí do carro e vi algo que nunca tinha visto antes em seu rosto. Incerteza. Colin, disse com voz estranhamente brilhante, eu esperava que pudéssemos conversar. Levei meu tempo recolhendo minha bolsa e o livro, andando no meu próprio ritmo. Sobre o quê? Sobre o casamento? Sobre o que aconteceu? Ela colocou uma mecha de cabelo perfeitamente arrumada atrás da orelha. Acho que pode ter havido alguns mal-entendidos. Destranquei a porta e entrei, deixando-a aberta atrás de mim. Ela me seguiu, os saltos estalando no piso de madeira. Na minha sala de estar modesta, cercada por móveis confortáveis e antiquados, ela parecia tão deslocada quanto eu me sentirá no casamento dela. Posso te servir algo para beber? Perguntei, desempenhando o papel de anfitriã que aprendi desde a infância. Água seria bom, respondeu, sentando-se na beirada do sofá como se tivesse medo de manchar suas calças de grife. Fiquei na cozinha, enchendo um copo com água gelada e arrumando alguns biscoitos num prato que eu não esperava que ela tocasse. Quando voltei, ela estava olhando ao redor da sala com desdém mal disfarçado, o olhar demorando nas fotos de família que eu ainda não havia guardado. Tantas fotos do Darren, ela disse, aceitando a água. Você deve sentir mais falta dele por perto. Foi uma pescaria. Percebi que ela estava ali para obter informações, tentando descobrir por que eu não tinha ligado para eles, porque eu não estava desempenhando meu papel habitual de mãe que pede desculpas. Na verdade, tenho andado bastante ocupada ultimamente, eu disse, acomodando-me na poltrona. Comecei a fazer algumas aulas e a ler mais. É incrível quanto tempo você tem quando não está constantemente preocupada com os problemas dos outros. O sorriso de Coliap vacilou um pouco. Isso é maravilhoso. O autocuidado é muito importante. Ela fez uma pausa, claramente pensando em algo. Darren mencionou que eu poderia estar me sentindo um pouco isolada ultimamente desde o casamento. Ele fez isso. Mantive minha voz neutra. Que atencioso da parte dele notar. Estávamos pensando que talvez pudéssemos planejar um jantar em família em breve. Sabe, esclarecer as coisas, nós 3.
Ela se inclinou levemente para frente, sua voz assumindo um tom conspiratório. Entre nós, acho que Darren se sente péssimo pelo que aconteceu. Ele é orgulhoso demais para ser o primeiro a estender a mão. Quase ri. Mesmo agora, diante do meu completo silêncio, eles ainda tentavam me controlar com a mesma velha manipulação, fazer-me sentir culpada por não ter entrado em contato primeiro, fazer-me acreditar que Darren era de alguma forma a parte lesada que precisava de proteção. Isso é interessante, eu disse. Por que exatamente ele se sente mal? Collie piscou, claramente não esperando a pergunta. Bom, você sabe, toda a situação foi um dia muito estressante. As emoções estavam à flor da pele. Então ele se sente mal por rir quando você me deu um tapa. A pergunta direta pairou no ar. A compostura de Calliope cedeu um pouco, e um rubor subiu por seu pescoço. Colin, você tem que entender que aquele vestido era incrivelmente caro. E naquele momento, você agrediu uma mulher de 65 anos por causa de um acidente, e meu filho achou isso engraçado. Estou curiosa para saber que parte disso faz com que ele se sinta mal. Calliope pousou o copo d'água com as mãos trêmulas. Acho que talvez tenhamos começado com o pé esquerdo. Vim me desculpar para tentar consertar as coisas. Você fez. Inclinei a cabeça. Porque o que eu vi foi uma explicação de por que seu comportamento era compreensível e uma sugestão de que Darren é orgulhoso demais para se desculpar por achar minha humilhação divertida. Ela abriu a boca e depois fechou. Pela primeira vez desde que a conheci, Calliope parecia estar sem palavras. Deixe-me perguntar uma coisa, continuei. Nas 3 semanas desde o casamento, Darren mencionou meu nome alguma vez? Perguntou se eu estava bem? Se fiquei magoada com o que aconteceu? Claro que sim, ela disse rapidamente, mas eu podia ver a mentira em seus olhos. O que ele disse? Outra pausa. Ele disse que provavelmente você estava bem. Que você é durona. Difícil. Foi isso que eles disseram a si mesmos para justificar sua crueldade, não que eu fosse forte ou resiliente, mas que eu era forte o suficiente para aguentar tudo que eles me davam e ainda voltar para mais. Você está certa, eu disse. Eu sou durona. Mais do que você pensa. A conversa foi interrompida pelo barulho de um carro na minha garagem. Pela janela, vi Darren saindo do sedã com o rosto sério. Ele veio buscar a esposa e cuidar da mãe. Você ligou para ele, eu disse não era uma pergunta. Calliope teve a delicadeza de parecer envergonhada. Pensei que seria melhor se estivéssemos todos juntos para essa conversa. A porta da frente se abriu sem bater. Darren entrou como se ainda morasse ali, com passos confiantes e possessivos. Ele parou quando nos viu na sala, claramente esperando encontrar a esposa chorando e a mãe se desculpando. Mãe, disse ele com a voz cuidadosamente controlada. Calliope disse que vocês estavam conversando. Estávamos discutindo seu pedido de desculpas, eu disse, embora eu ainda esteja esperando para ouvi-lo. O maxilar de Darren ficou tenso. Acho que estamos todos um pouco emocionados aqui. Talvez devêssemos dar um passo para trás. Eu não estou nem um pouco emotiva, eu disse. Na verdade, estou bem calma. Mais calma do que estive em anos. Ele se posicionou atrás do sofá onde a esposa estava sentada, as mãos nos ombros dela num gesto de solidariedade. Olha, o que aconteceu no casamento foi lamentável. Mas acidentes acontecem e todos reagimos de forma diferente sob estresse. Acidentes acontecem, repeti. É assim que estamos chamando? Embora o derramamento de vinho tenha sido um acidente, disse Darren com firmeza, todo o resto foi apenas uma reação no momento. Levantei-me e ambos recuaram um pouco. Sabe de uma coisa, Darren? Você está absolutamente certo. Acidentes acontecem. Como eu, que acidentalmente descobri alguns documentos muito interessantes enquanto fazia limpeza esta semana. Algo brilhou nos olhos dele. Que tipo de documentos? Ah, só alguns papéis antigos. Contratos de empréstimo, notas promissórias, coisas que eu tinha esquecido que havia guardado. É incrível como as coisas parecem diferentes quando você as analisa com outros olhos. O rosto de Darren ficou pálido. Calliope olhou entre nós, sentindo a mudança na atmosfera, mas sem entender o motivo. Mãe, se é sobre dinheiro, interrompi. Por que seria sobre dinheiro? Você deixou claro ao longo dos anos que família não leva em conta pontos. O silêncio se prolongou. Darren estava calculando, tentando descobrir o quanto eu sabia e o que pretendia fazer. Talvez devêssemos continuar essa conversa outra hora, quando todos estiverem mais calmos, ele disse por fim. Na verdade, acho que minha temperatura está ótima, eu disse. Mas você pode ir embora quando quiser. Foi a primeira vez em 20 anos que mandei meu filho embora de casa. A primeira vez que deixei claro que meu espaço era meu para controlar. Calliope levantou-se abruptamente. Acho que deveríamos ir. Darren hesitou, claramente não querendo sair sem alguma garantia de que eu voltaria a ser a mãe administrável de antes. Conversaremos em breve, disse ele indo para a porta. Nós iremos? Perguntei. Interessante. Você não me liga há 3 semanas, mas agora conversaremos em breve. Eles saíram sem dizer mais nada, enquanto os saltos de Calliope batiam rápido na varanda. Observei pela janela enquanto, perto dos carros, eles tinham uma conversa intensa. Darren gesticulava em direção à minha casa, o rosto cheio de frustração. Meu telefone tocou 10 minutos depois que eles se foram. Era o número de Darren. Deixei ir para o correio de voz. Tocou novamente, outra mensagem de voz, depois uma terceira vez. Desliguei o telefone e preparei uma xícara de chá. A carta de cobrança chegou a Darren numa terça-feira. Eu soube porque Margarete me ligou às 10h47 para confirmar a entrega.
Às 11h15, meu telefone não parava de tocar. Eu não atendi. As mensagens de voz começaram irritadas e evoluíram para desesperadas. Mãe, que diabos é isso? Depois, mãe, por favor, me ligue de volta. Precisamos conversar sobre isso. E por fim, mãe, eu vou aí se você não atender. Na quarta-feira, ele estava na minha porta. Observei pela janela enquanto ele batia, chamando meu nome. Eu estava na cozinha preparando o almoço, perfeitamente calma, enquanto meu filho parecia ter um colapso na varanda. Eu sei que você está aí, ele gritou. Seu carro está na garagem. Ellen apareceu na cerca, observando com preocupação. Quando Darren anotou, tentou se recompor, alisando o cabelo e baixando o tom de voz. Você viu minha mãe hoje? Perguntou num tom forçado e casual. Ela não vai receber visitas hoje, respondeu Ellen, e eu poderia tê-la beijado por isso. Na quinta-feira veio o colapso, lágrimas escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado. Ela estava na minha garagem com um vestido de grife que custava mais do que meu orçamento mensal, soluçando sobre como eu estava destruindo a família deles. Abri a janela o suficiente para falar, do mesmo jeito que você destruiu meu vestido no seu casamento. Ela parou de chorar. Não é a mesma coisa. Você tem razão, eu disse. Seu vestido custou $50.000. O que estou pedindo são apenas $83.000. ¡Qué pechincha! Fechei a janela e voltei à minha aquarela. Na sexta-feira, prazo que Margaret havia dado para eles responderem, às 16h30 meu telefone tocou com um número desconhecido. Senhora Mitchell, aqui é David Brennan, da Brennan Kowalski e Associados. Estou representando seu filho neste caso. Um advogado. Eles contrataram um advogado em vez de simplesmente me pagar ou ao menos ligar para conversar como família. Você precisará falar com minha advogada, eu disse. Margaret Henderson, do escritório Henderson e Associados. Senhora Mitchell, talvez possamos resolver isso sem recorrer aos tribunais. Disputas familiares são muito melhor resolvidas em particular. Senhor Brennan, seu cliente deixou de ser minha família no momento em que decidiu que eu era motivo de piada enquanto a esposa dele me agredia. Agora ele é apenas alguém que me deve dinheiro. Desliguei e liguei para Margaret. Eles contrataram um advogado, eu disse. Isso nos diz tudo o que precisamos saber sobre as intenções deles. Na verdade, isso nos diz que eles estão com medo, disse Margaret. As pessoas não contratam advogados para dívidas que contestam de boa fé. Elas contratam quando sabem que foram pegas. A ação civil foi movida na segunda-feira seguinte. Em poucas horas, recebi mais 3 mensagens de voz de Darren, cada uma mais apavorada que a anterior. Mãe, você está piorando a situação mais do que deveria. Podemos resolver isso se você conversar comigo. Você tem ideia de quanto esse processo vai me custar? De como isso pode afetar minha carreira se for divulgado? Excelente. Você quer jogar duro? Vamos ver como isso funciona para você. A última mensagem me disse tudo o que eu precisava saber sobre quem meu filho realmente era, apesar de todos os meus anos de negação. O caso levou 8 meses para ser resolvido, período durante o qual Darren tentou todas as táticas de manipulação de seu considerável arsenal. Ele me enviou cartas que me faziam sentir culpada, dizendo que eu estava destruindo seu casamento, sua reputação e seu futuro. Parentes me ligaram para implorar em seu nome. Ele até apareceu com flores no Dia das Mães, como se um buquê pudesse apagar décadas de abuso financeiro. Não respondi a nada disso. Toda a comunicação passava por Margaret, que conduzia seus dramas com o distanciamento profissional que eles mereciam. A conferência de liquidação foi realizada em uma manhã cinzenta de fevereiro, em uma sala de conferências estéril no centro da cidade. Darren sentou-se à minha frente, vestindo um terno caro, acompanhado de seu advogado. De alguma forma, ele parecia mais velho, com linhas de estresse ao redor dos olhos que não estavam lá no casamento. A senhora Mitchell, sua advogada, começou. Meu cliente está disposto a oferecer $30.000 para resolver esta questão e deixar o dinheiro para ambas as famílias. Uma contraproposta, disse Margaret sem hesitar. Valor total devido, mais juros e honorários advocatícios, $97.412. O rosto de Darren ficou branco. Isso é impossível. Eu não tenho esse dinheiro. Você tinha quando tirou da sua mãe, respondeu Margaret friamente. A negociação durou 6 horas. No final, Darren concordou com um plano de pagamento, $50.000 imediatamente e o restante em parcelas mensais de $2.000 por 2 anos. Sua casa serviria como garantia. Enquanto assinávamos os papéis, Darren olhou para mim com algo que eu nunca tinha visto em seus olhos antes. Respeito. Não amor nem afeição, mas o respeito relutante que se dá a um oponente que provou ser digno. Valeu a pena? Ele perguntou baixinho enquanto os advogados finalizavam os documentos. Destruir nosso relacionamento por causa de dinheiro. Eu o encarei firmemente. Eu não destruí nada, Darren. Eu simplesmente parei de fingir que ele existia. O primeiro pagamento chegou exatamente no prazo, assim como o segundo e o terceiro. Darren nunca perdeu nenhum, o que me mostrou que ele sempre teve acesso ao dinheiro. Ele simplesmente escolheu não me pagar porque nunca enfrentou consequências pelo seu roubo. Usei os $50.000 iniciais para realizar algo com que sonhei durante décadas. Reservei uma viagem de 1 mês para a Irlanda. Fiquei em pequenas pousadas, explorei castelos antigos e conversei com estranhos que não sabiam nada sobre meus fracassos como mãe e viam apenas uma mulher interessante o suficiente para compartilhar histórias. Em um pub no condado de Cork, conheci Eleanor, uma professora aposentada de Dublin que estava viajando sozinha pela primeira vez desde a morte do marido. Passamos 3 dias explorando o campo juntas. Quando ela mencionou que pensava em visitar a América, eu a convidei para ficar comigo.
Você tem família na Califórnia? Ela perguntou. Tenho um filho, eu disse, mas não somos próximos. Foi a primeira vez que disse isso em voz alta sem sentir vergonha. Meu filho e eu não éramos próximos, e essa foi uma escolha dele, não uma falha minha. Eleanor nos visitou 6 meses depois, e passamos 2 semanas viajando pela região vinícola, caminhando em parques nacionais e descobrindo que a amizade na nossa idade pode ser ainda mais rica do que foi na juventude. Fizemos planos para viajar juntas novamente para lugares que eu nunca imaginei ter coragem ou recursos para conhecer. Os pagamentos mensais de Darren continuaram como um relógio. Nunca conversamos, mas cada cheque que chegava parecia uma pequena vitória não por causa do dinheiro, mas porque representava algo que eu achava impossível, responsabilizar meu filho por suas ações. 1 ano após o acordo, ele mencionou que viu Darren passar pela casa diversas vezes, mas nunca parar. Talvez ele quisesse se reconciliar, ela sugeriu gentilmente. Talvez, concordei. Mas a reconciliação exige o reconhecimento do erro, não apenas lamentar o que foi perdido. Eu não estava mais amargurada. A raiva que me sustentou durante os procedimentos legais havia se transformado em algo mais calmo, porém mais permanente: aceitação. Aceitei que criei um filho capaz de tratar a própria mãe tão mal quanto qualquer estranho faria. Aceitei que meu amor por ele não foi suficiente para torná-lo uma boa pessoa. Aceitei que alguns relacionamentos não podem ser salvos, apenas sobrevividos. A casa parecia diferente agora, mais iluminada. Redecorei com cores que eu amava, em vez dos tons neutros que achava mais aceitáveis. Substituí as fotos de Darren por fotos das minhas viagens, imagens que refletiam quem eu estava me tornando, e não quem eu tinha sido. No meu aniversário de 67 anos, me presenteei com um dia no spa. Enquanto estava sentada na cadeira de massagem, olhando para o jardim pela janela, percebi algo notável: eu estava feliz. Não a felicidade desesperada e condicional que dependia da aprovação de Darren, mas um contentamento tranquilo e constante que pertencia inteiramente a mim. Naquela noite, Eleanor ligou de Dublin para me desejar feliz aniversário. Conversamos por 1 hora sobre nossos planos para sua próxima visita, sobre a aula de culinária que queríamos fazer juntas e sobre o pequeno apartamento que ela pensava em alugar no meu bairro para estadias prolongadas. Depois que desligamos, sentei-me no meu jardim com uma taça de vinho, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de rosa e dourado. Em algum lugar da cidade, Darren vivia sua vida sem mim. Pela primeira vez, a perda foi dele, não minha. O último pagamento chegou no prazo, junto com um bilhete escrito à mão por Darren: dívida paga integralmente. Depositei o cheque e joguei a nota fora. Aprendi que algumas dívidas nunca poderiam ser quitadas por completo, mas que algumas liberdades valiam qualquer preço. Agora estou curiosa sobre você, que ouve minha história. O que você faria se estivesse no meu lugar? Você já passou por algo parecido? Comente abaixo. Enquanto isso, deixo na tela final outras 2 histórias que são as favoritas do canal e que com certeza vão te surpreender. Obrigada por assistir até aqui.